O canal Desvendando a Realidade apresenta seitas e heresias. Desta vez venho falando de um assunto que algumas pessoas relatam de acordo com suas análises, que fazem certas colocações como algo em comum ao tratar da relação entre seitas e heresias. O que significa realmente uma seita e uma heresia? Muitos usam de prerrogativa para julgar alguém. Isto aconteceu muitas vezes no passado. É claro que, na medida em que vamos avançando em meio a tanto conhecimento, embora feitos pela internet de forma errada, sem uma busca bem elementar, ou seja, de forma mais abrangente, que traga uma clareza ao assunto estudado. Quando pesquisamos, estamos atualizando certos dados e fazendo uma análise sobre tal assunto. Por isso, não devemos apenas ficar nos conteúdos de algumas pessoas que são conhecidos como mestres, doutores ou outros termos formais. Heresia, que vem do grego de aireses, que quer dizer escolha ou opção. É a doutrina ou linha de pensamento contrária ou diferente de um credo ou sistema de um ou mais credos religiosos que pressuponham um sistema de doutrina. A palavra pode referir-se também a qualquer deturpação de sistemas filosóficos instituídos, ideologias políticas, paradigmas científicos, movimentos artísticos ou outros. A heresia se trata de algo que foge daquilo que traz a verdade aos fatos que alguém descreve. E quando alguém cita tal conteúdo aplicando de forma incoerente ao assunto ou à doutrina de uso. Quando digo isto, estou afirmando de algo colocado fora do normal, que seja realmente verdadeiro de acordo com a originalidade. Como fator dominante a este termo, mais adequado seria uma apostasia. Mas quem seria estes hereges? Com certeza seria alguém que já tem o conhecimento de certos assuntos e cria um que saia de alguns valores que eles viviam ou totalmente fora. Seita vem do latim de secta, que é seccionar, dividir, sectar. De forma geral, é um conceito complexo utilizado para grupos que professam doutrina, ideologia, sistema filosófico, religioso ou político divergente da correspondente doutrina ou sistema dominantes. O termo seita é usado amplamente e é aplicado a grupos que seguem um líder vivo que promove doutrinas e práticas novas e não ortodoxas. Mas será que este conceito está sendo aplicado de forma verdadeira quanto ao sentido da palavra? Mas quando se trata de uma seita, algumas pessoas entendem que seriam tais denominações que pregam alguma coisa que seja fora da Bíblia ou diferente. Isto é mais provável que é uma heresia e não seita. Também aplicam a forma em que as pessoas têm certos comportamentos. Porém, eu digo aqui, para que entendam meu ponto de vista analisado, que seita não deve ser comparado a uma heresia. Vou revelar o que é realmente uma seita. Seita é um fragmento, uma divisão, uma separação, um partido ou outros termos semelhantes a estes. Quando se trata de todas as denominações, podemos dizer que todas, sem exceção, seriam uma seita. Muitos vão dizer: este homem está blasfemando dizendo estes assuntos. Será que estou mesmo blasfemando? O próprio Salvador foi tomado por um blasfemo quando dizia ser o Filho do Altíssimo. Foi ou não foi? No livro do Evangelho de João, o que é que fala lá? Diz assim: novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras da parte de meu Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam os judeus: não é por obra que apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou,
e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas? Porque declareis: Sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis? Mas se faço, e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. O povo na época já vivia uma apostasia com doutrinas criadas pelos sacerdotes da época do cativeiro. Eles escreveram as tradições, alguns costumes, como este, por exemplo, que está lá em Marcos, e ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus, todos os judeus conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem, e muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhe: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendo a tradição dos homens, como lavar os jarros e os copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem validais o mandamento de Deus para guardardes vossa tradição. E se eu continuar a falar sobre esta abordagem, nunca iria acabar, pois são tanto fatos sobre isto. Esta tradição vem dos judeus, que usavam estas tradições conhecidas como Talmud, que quer dizer estudo, criado para ser uma referência para o seu povo, vivendo um engano. O nosso Salvador não só veio para revelar a verdade, mas para salvar todo aquele que nele crê, como está escrito lá em João, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na realidade, isto é tomar alguém como herege, por ensinar algo diferente, por pregar algo diferente. É isto que os doutrinadores querem que possamos estar cheios de seus ensinos, das suas doutrinas, aplicando até as escrituras como ponto crucial para dizer que estão falando da verdade que eles têm para revelar. Será que nunca iremos parar para pensar com detalhes ao fazer uma busca de certos assuntos? Vamos ter o bom senso antes de ficar por aí apontando as pessoas que são de certas denominações que estão numa seita. Nem todos entenderão o que está sendo aplicado aqui. Que no passado antes de Cristo já haviam seitas, sim ou não? E os templos de hoje? Cada um tem seu nome, não é? Não seria isto uma separação também? Pesquisem vocês mesmos o que significa cada termo. Não quero manchar a imagem de nenhuma denominação. Pode perceber que nem cito estes nomes dos templos feitos por mãos humanas. Se formos mais fundo neste assunto, veremos que das divisões que houve no passado, que muitos copiam, é o costume de copiar e colar, despercebidamente. Antes, quando Satanás se rebelou contra o Criador, não houve uma divisão de anjos que o seguiram e outros permaneceram com o Criador. Houve uma separação no certo tempo após que os anjos se relacionaram com as mulheres e teve os chamados Nefilim, que são os filhos dos anjos caídos. Não houve separação entre povos antes do dilúvio, só ficando família de Noé. Muitos anos após o dilúvio, no tempo de Nimrod, filho de Cush, filho de Cã, que é o filho de Noé, que diz que ele foi um homem muito poderoso diante de Deus. Não houve a maior divisão também das linguagens, com a mais conhecida Torre de Babel, que significa confusão, que hoje este termo também conhecemos como a Babilônia, que está escrito lá em Gênesis capítulo 11. Não teve também as divisões entre eles depois pelo motivo de que muitos seguiram sem menos procurar a verdade? Quando tudo iniciou no concílio de Nicéia,
por volta do ano 325 da nossa era, e aproximadamente 12 séculos após veio a Reforma Protestante no ano de 1517. Não estou aqui sendo contra a tudo o que aconteceu, mas apenas colocando aqui o que seria uma seita para ficar bem claro quanto ao assunto. Herege é conhecido aquele que comete uma blasfêmia, uma transgressão às leis, como houve no passado, que já falei. Vou colocando aqui para melhor esclarecimento sobre as seitas. Como surgiu esta separação entre o povo hebreu? Vamos ver as 4 linhagens das seitas do povo judeu, começando com os fariseus. Seu nome em hebreu quer dizer Perushim, que significa os segregados, separados, isolados. Eram a maioria dos judeus que dedicavam a sua maior atenção às questões relativas à observância das leis e da pureza ritual, inclusive fora do templo. As normas de pureza sacerdotal que eles estabeleceram para o culto passaram a ter como um ideal de vida em todas as atitudes de vida no seu dia a dia, como forma ritualística. Além da lei escrita, conhecido como Torá ou Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés, foram recompilados uma série de tradições e costumes para cumprir de acordo com as prescrições da lei, segundo suas convicções. Essa Torá oral foi entregue junto com a Torá escrita a Moisés no Sinai, e desta forma ambas tinham uma identificação muito grande. Tinham uma grande dimensão política quanto ao seu posicionamento de acordo com a sua função no seu país. Os saduceus, conhecido no hebraico como Tzadikim, que do grego é Saducaus. O termo quer dizer justificação. Os saduceus eram as pessoas da alta sociedade, membros de famílias sacerdotais. Alguns dizem que procede da família sacerdotal de Zadok, por isso que vem esse termo Saduquim, que são chamados saduceus. Às vezes a gente não compreende o termo. Eles possuíam uma cultura sem igual, eram ricos e de uma sociedade aristocratizada. Dentre eles haviam saído, desde o início da ocupação romana, os sumos sacerdotes que nesse momento eram os representantes judeus diante do poder imperial. Fazia uma interpretação muito moderada sobre a lei, que é a Torá, que são os 5 livros escritos por Moisés, sem cair nas grandes questões que os fariseus faziam, e portanto subestimavam o que esses consideravam como sendo a Torá oral. O termo zelote, ou zelota como é conhecido, que vem do grego, que é imitador, admirador, zeloso ou seguidor, que em hebraico é kanai, frequentemente usado na forma plural como Canaim. Significa literalmente alguém que zela pelo nome de Deus, fazendo alusão ao cumprimento da lei. Também pensava que a salvação é concedida por Deus e estava convencido de que o eterno Criador contava com a colaboração humana para conseguir obter a sua salvação. Apesar de a palavra designar-se em nossos dias alguém com excesso de entusiasmo, a sua origem prende-se ao movimento político judaico do século I, que procurava incitar o povo da Judéia a rebelar-se contra o Império Romano e expulsar os romanos pela força das armas, que conduziu à Primeira Guerra Judaico-Romana. E a última seita, conhecida como povos essênios, pelo hebraico é Issim. Um dos grupos mais estudados nos últimos anos foi o dos essênios. O termo significa união ou comunidade. De que forma viviam de acordo com suas crenças, através de Flávio Joséfo e principalmente pelos documentos em papiro e pergaminho encontrados em Qumran, onde parece que alguns deles se estabeleceram nesta localidade. Uma forma bem específica dos essênios era esta, que consistia no repúdio do culto que se fazia no Templo de Jerusalém, já que era realizado por um sacerdócio que se tinham envelhecido desde a sua época asmoneia. Em consequência, os essênios optaram por se separar dessas práticas que as outras obtinham em comum, com a ideia de se conservar e se restaurar a santidade
do povo numa forma mais reduzida. Muitos deles tinham uma forma de viver nos desertos com o intuito de excluir contaminação no contato de algumas pessoas. Renunciavam às relações econômicas ou de aceitar presentes, para viver com uma forma de bem primitiva e simples, pelo simples fato de não ter um convívio com muitas pessoas para obter uma pureza ritual. Aqui eu termino esse vídeo. Espero que tenham trazido algumas evidências sobre este assunto. Agradeço a todos que assistiram esse canal. Shalom Lekulam. A paz a todos.